Oi, turminha do segundo ano, tudo bem? Vamos dar continuidade então à nossa aula de hoje. Agora é a aula de empreendedorismo. Eu vou pedir para vocês abrirem a apostila na página 25. Nós vamos iniciar o módulo 2, onde nós vamos falar um pouquinho sobre o trabalho e as profissões, tá? Como vocês podem observar, aqui nós temos várias profissões e nós temos que ter sempre em mente o seguinte: toda e qualquer profissão ela tem a sua importância. Não existe nenhuma profissão mais importante que a outra. Todas as profissões têm as suas responsabilidades, têm a sua importância, certo? Então nós temos que respeitar cada uma dessas profissões. Vamos prosseguir para a página 26. Profissões e formas de trabalho. Vocês já pensaram o que vocês querem ser quando crescer? Vocês conhecem muitas profissões? Quais? Você conhece profissões que surgiram recentemente, que são aquelas profissões que não existiam no passado e hoje elas existem e são muito executadas? Por exemplo, hoje em dia, com a tecnologia, uma profissão que está em alta, não estou querendo dizer que ela é mais importante, mas assim, uma profissão que demanda de muitos profissionais. São os profissionais da informática. Por quê? Hoje em dia, com o uso da tecnologia, então todo mundo tem um computador em casa, na empresa. Então essa profissão ela está em alta, né? Nós necessitamos de muitos profissionais dessa área. E antigamente essa profissão ela não existia. Por quê? Antigamente, lá no passado, não existiam computadores. Como nós aprendemos em história, qual era a forma de comunicação do passado? Era a máquina de escrever, lembram? Então, essa profissão, ela é nova e ela é importante no sentido de que nós temos o computador em casa, mas se o computador der um problema, nós precisamos solicitar o trabalho deste profissional, tá bom? Então, olha só, existem muitas profissões no mundo. Algumas desapareceram, né? Profissões, por exemplo, antigamente existia a profissão de sapateiro. O que eles faziam? Eles limpavam o sapato das pessoas, no caso dos homens, engraxavam, lustravam. Hoje em dia as pessoas não fazem mais isso. Então essa profissão, ela foi extinta. A gente pode até ver uma outra pessoa trabalhando nesta profissão, mas ela praticamente foi extinta, ela diminuiu muito, né? Ou praticamente, em alguns lugares, ela não existe mais, tá? Outras profissões deixaram de existir porque elas foram substituídas por máquinas, robôs. Existe ainda novas profissões criadas pelas tecnologias atuais, né? Que é o caso do profissional da informática, que a tia Cris acabou de explicar. Um exemplo de profissão que praticamente não existe mais é a do leiteiro. Pessoal, lá no passado existia essa profissão. O leiteiro ele passava de casa em casa, vendendo leite para as pessoas diretamente das fazendas, dos locais onde tinham o animal que fornecia o leite, por exemplo. Hoje em dia as pessoas fazem isso? Não. Elas vão ao mercado, elas compram o leite de caixinha. Então essa profissão ela foi extinta, ela não existe mais. Hoje em dia é raro esse trabalho. O leite passou a ser vendido em garrafas plásticas ou embalagens longa-vida. Longa-vida são aquelas caixinhas, né? Quando nós vamos ao supermercado com a mamãe e vocês compram leite de caixinha, significa que
o leite é longa-vida. Por quê? Porque ele tem uma validade bem maior. Por quê? O leite que o leiteiro vendia, por exemplo, no passado, esse leite não tinha uma durabilidade, um vencimento assim para longo prazo. Ele vencia, ele estragava muito rápido, né? No passado, não havia algumas profissões que nós conhecemos hoje, como por exemplo, programador de computadores, criador de jogos virtuais, desenvolvedor de sites, entre outras. Já dentistas, professores e advogados são profissionais que existem há muito tempo, ou seja, essas profissões existem hoje, mas sempre existiram, desde lá do passado. Todas as profissões são importantes. Lembram que a tia Cris explicou para vocês logo no comecinho dessa aula? Nenhuma profissão é mais importante que a outra. Todas elas são importantes. Cada profissão tem a sua responsabilidade. Nós temos que respeitar cada profissão e entender que cada uma tem o seu valor, cada uma é importante, tá? Nós vivemos em sociedade e nós dependemos um do outro, por isso que nós temos que respeitar as profissões. Por exemplo, os catadores de lixo é uma profissão que tem gente que de repente pode pensar assim: ele recolhe o lixo. Gente, é uma profissão muito importante. Imaginem se não existisse essa profissão. O que a gente ia fazer com o lixo que a gente coloca lá na rua, na calçada? Que bom que existe essa profissão, ela é muito importante, nós temos que valorizar, né? Eles contribuem para a limpeza da nossa cidade, eles levam o nosso lixo embora, porque como nós aprendemos, o lixo ele atrai animais que fazem mal à nossa saúde, então essa profissão é extremamente importante. Então nós temos que dar valor e respeitar cada uma delas, tá? Muito bem, então olha só. Nós temos aqui imagens de duas profissões. Uma delas é o dentista e o outro é um administrador. Então, olha só. Para funcionar uma cidade, nós precisamos de administradores, de pessoas que criem leis, né? Para que as pessoas façam com que essas leis sejam cumpridas. E o dentista, por exemplo, é outra profissão que a gente necessita, porque todo mundo precisa ir ao dentista, né? Cuidar da higiene bucal, enfim. Então, vamos agora prosseguir para a página 27. Dependemos também do serviço de motoristas, padeiros, coletores de lixo, feirantes, além de professores, médicos, advogados, engenheiros, arquitetos. Necessitamos de profissionais que trabalham fora da cidade, como os agricultores, né? Fora da cidade, a tia Cris está querendo dizer que é lá na área rural. Lembram que nós aprendemos a diferença entre a área urbana e a área rural? A área rural é aquele espaço da cidade que a maior parte é feita de vegetação, né? Diferente da área urbana, que ela é composta de casas, prédios, ruas, muitas pessoas circulando. Já a área rural é bem diferente, nós temos poucas pessoas circulando, a maior parte da área é de vegetação. Então, por isso que aqui está dizendo que são os trabalhadores que trabalham fora da cidade, ou seja, fora da área urbana. Então, são eles, os agricultores, os criadores de animais, veterinários de animais de grande porte, por exemplo, né, boi, cavalos, porque tem os veterinários que tratam animais de pequeno porte, que são os gatos, os cachorros, estes trabalham na área urbana, tá bom? Muito bem. Nós temos aqui uma lista de algumas profissões
que eu gostaria que vocês lessem cada uma delas, para vocês entenderem, tá? Quem é o trabalhador do campo, a mão de obra familiar, poceiros, parcerias, arredatários, desculpa, trabalhadores assalariados temporários. E aí, eu vou sugerir para vocês duas atividades. A primeira é na página 28. É uma atividade que vocês vão usar o material complementar que está lá no final dessa apostila. São adesivos lá da página 73. O que vocês vão fazer? Escrevam o nome da profissão representada em cada uma dessas imagens aqui, tá? Vocês vão escrever aqui embaixo. Embaixo de cada imagem tem uma linha. Vocês vão escrever o nome dessa profissão e, de acordo, e colar as fotos de acordo com as profissões, utilizando os adesivos da página 73. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vocês vão utilizar esses adesivos aqui, ó, tá bom? Porque esses nós já utilizamos para fazer uma atividade lá no módulo 1, no primeiro capítulo. Então, vocês vão utilizar esses adesivos aqui, tá? Vocês vão destacar cada um e vai voltar lá para a página 28. Só que está assim, pessoal, nós já temos o nome das profissões. Aí vocês só vão colar no lugar correto, tá bom? Muito bem, página 29. Nós temos aqui essa outra atividade também relacionada à profissão. Desenhe o profissional descrito em cada quadro. Então, aqui nesse retângulo vermelho tem as dicas deste profissional, tá? Eu vou ler um para vocês entenderem. Músico. Quem é o músico? É a pessoa que toca um instrumento. Então, vocês vão imaginar esse profissional e vai desenhar aqui nesse espaço, tá? Ah, apareceu uma atividade de desenho. O que tem que fazer mesmo? Pintar. Não esqueçam, tá? Lembrando que na apostila nós não podemos utilizar a canetinha, mas o lápis de cor nós podemos utilizar, tá bom? Então, em cada uma desses quadradinhos, vocês vão desenhar a profissão relacionada aqui em cima com a dica e vai pintar, tá bom? Pessoal, por hoje é só, tá? A nossa aula de empreendedorismo, ela termina aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e qualquer dúvida é só chamar a Tia Cris no grupo do WhatsApp ou pelo portal Classroom, tá bom? Um beijo a todos! Até mais!